Bom, moçada, chegamos aqui agora no vídeo de coloração do nosso Narutão e olha só ele aqui comigo, hein? Tá sensacional, olha que desenho massa, né, velho? Vou ensinar pra vocês essa coloração que não tem tantas cores, mas tem técnicas pra deixar nesse estilo aqui, tá? Então assista o vídeo completão aí que eu tenho certeza que você vai curtir demais. E se você é novo aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu gostei aí no vídeo que ajuda demais, fortalece. E a primeira parte desse vídeo que eu ensino a desenhar completão tá no comentário fixado. Então é isso aí, sem muitas delongas, vamos lá para o nosso tutorial. Dá uma olhada nessa Anya da Gilvanete. Agora se liga nesse Tanjiro do Iago. Olha que massa esse desenho da Neiri. O Hinaldo, ele tava com dúvida e eu tava lá para ajudar. O Eduardo, ele já aderiu um dos estilos de coloração que eu ensino. E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Eles me deram a chance de mostrar minhas técnicas e estão evoluindo muito com isso. Todos eles fazem parte da minha família de alunos no meu curso online. Venha fazer parte você também. Clica no link da descrição e eu garanto que você vai gostar. E vamos lá, moçada, agora começar a nossa coloração sensacional do nosso Narutão. E galera, seguinte, ó, antes de começar a coloração, eu queria aqui já deixar, né, para vocês que eu esqueci de um pequeno detalhe que no caso não tinha na referência, mas depois eu vi outras referências e eu notei, tá? São aqueles símbolos, né, cara, que tem ao redor do pescoço do Naruto, tá? Na parte da roupa dele. Então eu vou fazer esses símbolozinhos, parece tipo o número 9, né, velho? São simples demais de fazer, como se fossem umas gotinhas de água também, tá? Com uma bolinha no meio, beleza? Aí eu faço diretamente na canetinha, certo? Pronto, agora nosso desenho tá preparadão pra gente começar a nossa coloração. Então vamos lá, seguinte, ó. Aqui a gente vai fazer o seguinte, primeiro vamos começar com lápis de cor preto, tá? E nós vamos trabalhar por etapas, por quê? Para facilitar para vocês, beleza? Então é o seguinte, ó, eu vou começar por essa parte da capa dele, tá? Essa parte de fora do personagem. Então tudo que for essas listras pretas, né, essa parte de dentro ali no pescoço, tá vendo? Na parte do ombro dele, tá? Eu vou fazer uma pintura. Só que tem um porém, veja que eu vou deixar algumas partes claras. Essas partes claras aí, elas vão servir justamente para a gente fazer um outro efeito que vai ficar muito bacana. Ao invés de preencher só de preto, a gente vai fazer uma coloração, deixar algo mais coloridinho, mais bonitão. Então, como segunda tonalidade, eu venho aqui com verde mar, tá? Que é esse verdinho bem azulado, ó. E aí eu vou passando naquelas partes que eu deixei claros, tá vendo? E aí vai ficar com esse efeito iluminado, né? Verdinho, e já dá um aspecto diferente, uma vida diferente ao desenho, tá? Então, quando a gente começa a misturar essas cores, o desenho vai ficando mais vivo ainda do que o normal. Em seguida eu venho com lápis preto de novo, né? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer agora a parte das mãos, tá? E vou fazer outras bases da roupa. No caso aqui agora o macacão dele, né? Digamos assim, vamos chamar de macacão, né, cara? Que é a roupa completa dele aqui. E lembrando que essa parte da lista preta vai nas pernas dele e a parte do umbigo ali, ó. Na parte do abdômen mesmo, tá? Então tudo que for restante aqui de preto, eu vou fazer o preenchimento. E eu vou seguir a mesma técnica, deixar algumas partes leves, né? Bem levezinho, tá vendo? Tá preto ainda, mas tá bem leve. E aí eu vou fazer outra tonalidade, tá? Inclusive nas mãos também, beleza? Então agora eu venho com laranja. No caso eu vou usar um laranjinha bem leve, cara, bem claro, tá? E aí eu vou fazer o efeito por cima dessas partes que eu deixei claras. Eu poderia usar também aqui um laranja mais escuro ou um vermelho, ficaria bacana do mesmo jeito, você que escolhe. Eu quis usar o laranjinha porque misturando com preto vai ficar até um pouco mais marrom e combina com a luminosidade do personagem também. Agora eu venho com um laranja normal, né? Esse laranja aqui, cara, eu vou fazer o seguinte, lembra que o Naruto, ele tem uma base, né? Ele é todo amarelo no caso, tá? Só que a gente vai fazer um efeito bem bacana com esse laranja, cara. Então eu vou fazer aquele efeito esfumado nele, né? Tipo uns contornos, sabe? Então o centro do desenho eu vou concentrar e deixar branco, mas outras partes dele eu vou fazer o preenchimento completo com laranja. E lembrando que é completo mesmo, cara. As mãos, os pés, da calça, roupa toda, tudo que tem aqui agora no personagem, a gente vai fazer esse efeito com laranja. Eu só esqueci de fazer a mão dele ali que tá voltada para baixo, mas depois a gente faz também, não se preocupa, tá? E para fazer isso, veja só, eu trabalho aquele aspecto que a gente trabalha como se fosse um degradê, né? Que de uma parte vai ficando leve ou escura para parte mais leve, tá? Então assim eu vou fazendo uns efeitos, algumas sombras, uma coisa que se torna até fácil quando a gente vê que é simples demais, trabalhando só mais pelos contornos do Naruto mesmo.
Em sequência, eu venho com o vermelho, e esse vermelho eu vou usar apenas em algumas partes aqui do personagem, cara. Eu não vou usar ele completo em tudo, tá? Vai ser apenas algumas partezinhas mesmo, para dar um efeito diferente. E vai dar uma vida a mais quando a gente coloca esse vermelho por cima do laranja. Então não cobre por tudo do laranja, mas sim algumas partezinhas só para misturar, certo? Lembrando que o vermelho também eu uso um pouquinho na base do olho, tá? Só que eu não forço muito na parte do olho, beleza? Agora eu venho com o amarelo e aqui é basicamente o efeito final nessa coloração do Naruto, só que tem um porém. Eu vou fazer o seguinte, na parte laranja e vermelho, né, eu vou forçar bem esse amarelo, só que olha só, pelo rosto você já dá pra ver, quando eu vou chegando no centro eu vou dando uma leveza. Isso eu vou fazer em algumas partes aqui no desenho, tá? Vou fazer na parte da capa, na parte da calça também, tá? Então assim, não dá pra ver totalmente todas as partes que eu trabalho esse aspecto, né? Mas vocês conseguem ver aí que tem umas partezinhas que vão ficar um pouco mais claras, outras mais escuras, tá? Mas não se preocupa que eu vou passar o lápis de cor branco e você vai ver todas as partes que eu deixei mais claras também. Então aqui a gente vai fazer praticamente o preenchimento completo e olha só a vida que fica quando a gente mistura esse amarelo junto com o laranja e o vermelho que a gente tinha passado, né? É muito melhor do que a gente apenas fazer o preenchimento de amarelo, né, cara? Não ficaria tão legal quanto tá nessa parte do desenho, certo? E como eu falei para vocês, ó, eu tinha esquecido essa base da mão. A mão é o seguinte, vamos fazer o contorno de laranja, depois o de vermelho e depois o de amarelo, cara. É só uma parte que eu tinha esquecido. Lembrando que eu sempre vou trabalhando nas bordas, no contorno, tá? A parte laranja e vermelha. E o amarelo eu preencho todo, certo? Bom, agora que a gente já resolveu essa questão, vamos voltar com o branco. E o branco, como eu falei para você também, a gente vai fazer aquele aspecto nas partes que são mais claras. Então agora você consegue ver, né, ó, que eu passo no cabelo, na parte da calça, na capa dele, né, em várias partezinhas aqui. E agora sim a gente consegue enxergar um aspecto um pouquinho mais branco. E fica aquela coisa meio, digamos assim, desfocada, né, cara, misturado, né, e uniforme, beleza? Fica muito, muito bom mesmo se a gente fizer esse aspecto da pintura. Lembrando que a maioria dos lápis que eu uso aqui são lápis 50 cores, né, 50 tons do Super Soft. Agora vamos fazer esse efeito de fundo aqui do desenho, né? Primeiro o Rasengan dele. Cara, o Rasengan dele é muito fácil. Primeiro a gente faz um contorno de azul e depois a gente vai fazendo vários risquinhos, tá? Tudo para uma direção só. Depois que eu faço vários risquinhos para uma direção, eu mudo a direção e faço outros risquinhos por cima. Assim fica aquele estilo meio xadrez, um entrelaçado pelo outro. E eu não preciso usar nada de branco aqui no desenho, porque o próprio espaçozinho que eu já deixei em branco já fica no formato do personagem, do desenho aqui no Rasengan, tá? Lembrando que ele está usando o Rasen Shuriken, né? Então vamos fazer um contorno sobre essa Shuriken dele também. E eu vou fazer aquele estilo esfumado, que é como? Na parte do contorno mesmo eu deixo forte e à medida que eu me afasto um pouquinho do contorno no traço, aí eu vou deixando o aspecto do lápis mais leve. Minha mão, no caso, um pouquinho mais leve, tá? E aí vocês vão vendo que vai gerar esse efeito esfumado. E sobre esses efeitos de vento aqui atrás do Naruto, a gente vai fazer como se fosse riscando, tá? Vários traços mesmo, ó. Veja que eu vou fazendo vários riscos, né? E muito vai ser tipo como se a gente estivesse desenhando cabelo, digamos assim. E vai dar um efeito de velocidade isso aqui, cara. Vai ficar muito bacana, tá? Eu poderia ter cobrido também, assim, pintado completo o fundo do desenho, cara. Mas como eu achei que ficou bacana desse jeito, branco mesmo, eu decidi deixar. Mas se você quiser pintar o fundo do desenho, eu aconselho você usar uma cor escura que não seja preto, tá? Usa tipo um roxo, né? Um violeta, vai ficar bacana, cara. Um marrom também fica muito massa. Mas não usa preto por causa da roupa dele, então vai meio que desfocar um pouco a roupa dele na parte preta dela, tá? Então você pode usar alguma cor, mas que seja escura para o fundo. Nesse caso eu não quis usar, velho. Então fiz vários risquinhos também ao redor da Shuriken, né, para simbolizar alguns traços de movimento por ela, ó, e assim deu um efeito muito bacana lá no final do desenho, tá? Vocês vão ver que ficou muito massa. Bom, vocês viram que não é muitas cores para a gente poder fazer o preenchimento do Naruto, né? E não é tanta técnica assim. Mas claro, quando a gente vê, se torna um pouco mais fácil. Isso eu me esforço muito para passar para vocês essa facilidade. Não esquece que eu tenho o meu curso de desenho online. Você vai aprender a pintar
como um profissional e também desenhar, cara. Não se preocupa que meu curso ele é 100% completo. Você não vai precisar comprar 1, 2, 3 cursos para aprender coisas diferentes. No meu tem tudo em um lugar só. Então o link tá na descrição, no comentário fixado, você pode se tornar meu aluno. Eu espero que você tenha curtido esse Naruto, cara. A pintura foi rápida, foi simples, né? Mas tá aí bem bacana para vocês. Simples e bacana ao mesmo tempo, né? Simples pela quantidade de cores que não foi muita, né? Mas ficou muito sensacional. Valeu e até a próxima!